0. O primeiro tempo, no começo, sofreu, né? Porque o Alianza veio com tudo. Depois foi se acertando, aí sai esse gol do André Silva, que fez os 2 gols, com passe de cabeça do Matheus Alves. Depois ele vai fazer o segundo gol. E aí é o São Paulo, Arnaldo. 3 vitórias seguidas fora de casa na Libertadores, que é um recorde para o São Paulo, um desempenho incrível, fora de casa. Nem São Paulo de Tele nada, né? Não, São Paulo de Tele perdia São Paulo, todas em fora. termos de números, a Libertadores do recente do São Paulo são bem superiores à do Tele, né? São Paulo perdia muito fora com o Tele, né? Então é uma campanha muito segura nessa primeira fase da Libertadores. Agora os antes estão falando, mas também com esse time fraco aí que está enfrentando, é isso aí. Sem revanchismo, Arnaldo. Análise fria, por favor. É uma Cine que fica lá falando das maritacas, né? Então, tem maritacas especialistas também. E o Matheus perdeu esse gol, ó, foi de peito. Vai. Então, esse é um ele menino. perdeu, mas o gol, vamos ser, a cabeçada é direcionada, Sim. viu? Ele não cabeceou para tirar a bola, ele cabeceou já para ajeitar pro André. Vamos ser justos. É verdade. Não, isso é no primeiro gol. Não, certo? isso. Agora esse é o segundo, vai. Não. Cabeça. Ficou meio com medo de bater a cabeça na trave ou fazer gol bonito. Então, é isso, né? Vamos começar talvez pela escalação, pelas opções, né? O Zubeldia escalou ontem o time de fora de casa da Libertadores, né? Basicamente o time de fora de casa da Libertadores, que tem aquela dobra que muito torcedor não entende, que é uma dobra tática, né? Que é o Cédric e o Ferrarese. E o que faz? O Ferrarese, ora é lateral, ontem foi praticamente só lateral e o Cédric joga na segunda linha. Se o adversário enfia 2 jogadores, por exemplo, se o Alianza jogasse com o segundo atacante colado no Guerreiro e tirasse a sobra do São Paulo, o Ferrarese viria para a zaga, fazia a linha de 3 e o Cédric abriria. E aí deixa o jogo dessa forma, controlado taticamente, para no segundo tempo, agora com mais opções, ele tinha no banco ontem, para entrar no segundo tempo, o Ferreirão, o Lucas Moura e o Luciano. Já muda bem, né? Já muda bem, né? Então, acho que o plano dele seria controlar o primeiro tempo e, como fez contra o Libertad, e atacar com força no segundo tempo. Aí, na parte final do primeiro tempo, o São Paulo fez o gol, perdeu esse, teve um gol anulado pela linha de impedimento, que até agora eu não estou convencido, a linha do gol anulado do Ferreirinha, não estou convencido, mas mesmo. Então, o São Paulo poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo. E no segundo tempo ele foi fazendo as alterações. Esse time do São Paulo, ele ficou, pelas circunstâncias, pelas ausências, pelas mudanças inúmeras, ele ficou um time mais jovem, certo? Que era a grande preocupação que eu tinha no início da temporada. Era o time sub-40, o time do papel. O que o time mais jovem tem de virtude? Energia e velocidade. Agora, é um time que também tem problemas de acabamento. Isso você nota em casa, sobretudo, nos jogos em casa. Então, o Ferreirinha vai acertar uma e vai errar 5. O Alves vai acertar uma e vai errar 5. O André está acertando mais do que a gente imaginava. Tá fazendo... Então, é uma característica desse novo time. Você podendo mesclar com a volta paulatina de alguns, a tendência é que o São Paulo também possa melhorar em casa. Fora de casa, o São Paulo não tem discussão na temporada toda. Esquece o Paulista, estou dizendo no Brasileiro e na Libertadores. Não tem discussão, não tem outro time que jogue melhor, nem o Palmeiras. Que jogue melhor, que jogue melhor, jogue melhor. Não que tenha... É verdade, é verdade. O São Paulo... Claro que não é. Palmeiras joga muito melhor que o São Paulo fora de casa. Pô, isso é brincadeira, né? Calma, menos. Em termos de volume de jogo, claro que joga. De oportunidade. Mas nossa. Enfim. Mas nossa. Deixa lá o Massinho. Na atual circunstância, eu acho que é bom a gente avaliar que não são só as 3 vitórias fora de casa na Libertadores. São 13 partidas sem perder na Libertadores. E o Zubeldia faz parte de 12 dessas 13, com 7 vitórias e 5 empates. Então, se fosse recortar só a Libertadores, o trabalho dele não tem a menor discussão, sendo que o São Paulo é o clube do Brasil que mais privilegia a Libertadores em todos os aspectos. Tal. Além disso, tem outras invencibilidades. A invencibilidade atual de Brasileiro e Libertadores. É muito empate no Brasileiro, de fato. Porém, eu acho que aí está a questão que pode fazer uma diferença nessa
arrancada final até a parada, que é a volta de jogadores mais talentosos para quando você, em casa, você precisa propor o jogo. Você precisa jogar além do contra-ataque. Você precisa criar muitas chances. E o São Paulo não tem qualidade para isso com os meninos e com os mais jovens, né? Vai precisar do Lucas. Vai precisar, sobretudo, do Oscar mais à frente. Mas, enquanto isso, não perder é bom. E tem gente que acha que é ruim. Eu não entendo essa situação. E acho que acho que é o grande desafio do Zubeldia agora nessa parte, com a classificação encaminhada, o Vessone falou, o São Paulo pode se dar o luxo, dependendo dos resultados até a quarta-feira, se ele ganhar do Libertad, de ser o primeiro do grupo com uma rodada de antecipação. Isso é muito raro na Libertadores, é muito raro. Você ser o primeiro do grupo com uma rodada de antecipação. E aí, escolher se ele vai brigar pelo primeiro ou segundo lugar geral ou se ele vai privilegiar outra competição. Porque o São Paulo tem um elenco curto. Ele tem Recife também depois, né? Tem Recife nos aflitos com o Náutico, né? Então, tem o Palmeiras agora, o próximo e tal. E a partir do próximo, quando o brasileiro não é uma situação confortável, o São Paulo está em 11º, não perder continua sendo uma boa, sobretudo contra o Palmeiras em Barueri. E eu imagino que, como está sendo tudo meio planejado, mesmo com os desfalques que vão aparecendo, vão se somando, eu imagino que os principais jogadores não vão jogar contra o Palmeiras, por conta do gramado sintético. Como foi no Allianz Parque, no jogo não decisivo do Paulista, no jogo da classificação ali pós-Velo. Se você imaginar que pós-Velo Clube Inter, ou Inter e Velo Clube, ele não colocou o Oscar e o Lucas no sintético, ele não vai colocar no sintético. Você acha? Eu tenho ainda certeza, mais agora. Ele não vai colocar. Então, ele não vai colocar no sintético. Mas com o time se comportando fora de campo assim, fora de casa assim, sem esses caras, dá mais tranquilidade para ele fazer isso. E o ponto final disso foi a lesão do Caleri no Newton Santos. Ele não vai colocar os jogadores mais velhos e principais no sintético. Porque ele não pode se dar o luxo de perder outros, ele tem poucos, né? E o São Paulo, no sintético, no brasileiro, ele teria 3 visitas ao sintético. Atlético Mineiro não teve, porque não estava pronto o sintético. Jogou no Mineirão. Botafogo já foi, arrebentou 1. E Palmeiras não vai colocar. Independente de ser clássico, e aí vai ser... independente de precisar de pontos nessa partida. Vai ser o último jogo que o São Paulo vai fazer no sintético. Exato. No brasileiro. No brasileiro, sim. Né? Mas fala aí, Massa. Aqui tem uma galera aqui repercutindo que o Arnaldo falou que é o melhor visitante e tal. O Inácio fala que eu que sou São Paulino, acho que o Arnaldo viajou. Esse ano o Palmeiras fora de casa é o melhor time da temporada, diz ele. E antes do Massa falar, quer dizer que eu estou com Massa nessa, para mim. O Palmeiras joga muito mais fora de casa. Eu assisti no jogo, eu sempre vejo muito mais fácil São Paulo perder fora de casa, mas não perde, do que o Palmeiras perder fora de casa. A gente tem porque a consistência do Palmeiras é indiscutível. Então, por isso. Agora, veja a questão do domínio de jogo dos dois times fora de casa. Isso me impressiona no Mineirão, no Newton Santos, no Mário Kempes, no campo do Libertad, no campo do Aliança. Essa é uma característica interessante que esse time tem. Fala, Massa. Direto de Assunção, no Paraguai. Cara, é isso. Não, eu discordo do Arnaldo, mas é uma questão de como cada um vê o jogo, o futebol. Não é uma questão de vida ou morte, né? O Zubeldia, cara, pra mim, Arnaldo, lá na sua fazenda, lá em... Onde é mesmo? Aqui Atibaia. Atibaia, né? Você tem lá um faz-tudo, uma pessoa que é especialista em tudo. Sim. E faz tudo bem feito. É o Matheus. É o Zubeldia, cara. O Matheus Beldia. O Zubeldia é uma espécie de faz-tudo, cara. É assim, você entrou lá, eu preciso trocar a camisinha do Lampião. Ele vai lá e troca. Eu preciso agora arrumar essa tomada que está em curto. Ele vai lá e troca. Eu preciso trocar o botijão de gás. Ele troca o botijão de gás. Ele faz tudo bem feito. O Zubeldia é um faz-tudo.
e ele não enche o saco. Você vê a coletiva dele, ele agradece ainda. Agradece, o clube está quase falido, não tem dinheiro para nada, não contrata, ele é obrigado. Alô, diretoria, tamo junto. Cara, eu sinceramente, vocês viram os meninos como sentiram, como o Alves sentiu o jogo ontem? Claro. Tem que perceber as coisas, tem que olhar as coisas, perceber as coisas. Os meninos sentem, é natural, é normal. Tá? Ele não pôs antes porque ele não teve na pré-temporada. O São Paulo quis ganhar a Copinha e ganhou, foi ótimo. Entende? Então, o trabalho dele é bem feito. Eu cobro o Zubeldia porque vejo no Campeonato Brasileiro ele precisa ganhar jogos, senão ele vai ser rebaixado invicto. Isso é um negócio inédito, né? Ele precisa ganhar jogos. E ganhar jogos no Campeonato Brasileiro é urgente, não dá para deixar para depois. Certo? Ele teve perto, teve pênalti, os caras perderam pênalti. Também é responsabilidade dele porque ele é o treinador, tá tudo certo. Mas eu vejo o trabalho do Zubeldia como muito bom. Ele é um bom treinador. Ele só vai ser um treinador maior ainda quando ganhar. E ganhar coisa grande. Tá? Por exemplo, ele é mais treinador que o Dorival, cara. Mas tranquilamente, o entendimento que ele tem do jogo, do futebol, ele é mais treinador que o Dorival. Você acha mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. Tenho Acho que são certeza. diferentes. São diferentes. O Costa Júnior fala que o Zubeldia é horroroso, por exemplo, aqui. Tá falando ele aqui. Agora, Vessa, de fato, né? São 3 jogos fora de casa com vitórias, não é nada mal. Só para o recorte da Libertadores, desde que o Zubeldia entrou no São Paulo, o time que conquistou mais pontos na Libertadores, São Paulo, 26. O time que menos perdeu, São Paulo, 0. O time que tem maior saldo de gol, São Paulo, 13. O time que passou mais jogos sem sofrer gol, São Paulo, 9. Sim. Em 2 Libertadores. Uhum. Não, é surreal. O que ele tá fazendo na Libertadores é incrível. Né? E quando caiu pro campeão, enfim, nos pênaltis, ainda com seus... Mas isso é frágil, né? Se vai lá, toma uma cacetada aí nas oitavas, é eliminado. Tudo bem. Foi, né? Mas Aí você tem que a considerar... vida é assim, cara. A Você vida quer fazer o quê? mata é assim. Não, o que eu quero dizer é o Massini, Arnaldo... Não acho frágil, não. Calma. Porque no ano passado, a campanha boa do São Paulo foi porque ele foi eliminado sem perder. Agora vamos lá, que chega nas oitavas de final. Fica lá, São Paulo e sei lá quem. Atlético Nacional, vai. Atlético Nacional da Colômbia. Não, tá engasgado. 0-0 no Morumbi, chega lá na Colômbia e perde 3-0. Esses números aí, os caras falam... Só que não, essa suposição, ela tá sendo... das maritacas, ela está sendo cobrada se chegar e perder 3-0. Chegar e perder 3-0. Eu não sou esse cara que está fazendo isso. Sim, mas não aconteceu no ano que ele trabalhou no São Paulo até agora. No ano inteiro. O que eu quero dizer é que os números são muito legais, são muito impressionantes. De fato, é muito legal. Mas o ambiente como ele esse negócio pode se transformar num fracasso se virar a esquina e perder. Tá bom, então, vamos lá. Por que a gente enfatiza, vangloria e enaltece tanto as marcas do Palmeiras, as marcas de invencibilidade, de visitante e tudo mais? Uhum. Por quê? Por quê? Porque porque o Palmeiras sempre tem um fim. O Palmeiras muitas vezes ganha. O que não acontece há um ano. Por exemplo, eu tô pegando o recorte do Zubeldia, certo? Um ano em um ano. Por que a gente faz tanto isso? Se eles competiram nas mesmas coisas? Não, porque o Abel tem um histórico de vencedor. Perfeito. Agora, você falou, ele vai precisar ter que ganhar alguma coisa. Agora, quem tem mais condição de trabalho? O Abel. Quem tem mais jogadores? O Abel. Então tá bom. Claro. Então eu acho que a gente tem que colocar tudo no claro contexto. Que sim. É claro que eu quero lembrar que igual eu falei, só ganha um, viu, gente? Exato. Só vai ganhar um. Exato. Pode ter vários times bons, organizados, bons técnicos. Ih, começou lá Só ganha do 6º lugar. Não. Se vale pro Corinthians, Paulo vale pro São Paulo. São Paulo tá bom, Não, porque a pergunta do Tironi foi se cai nas oitavas. Eu tô lembrando, só vai ganhar um. Vai cair alguém daqui a pouco. Não, é que assim... Tem que cair, é normal. É aquela história da vida como ela é, né? A gente pode achar muito legal. Eu tô achando a invencibilidade incrível do Zubeldia. O trabalho é espetacular. Eu tô com massa. Acho ele muito bom com o Arnaldo. Acho um técnico muito bom mesmo. Talvez um dos melhores técnicos que o São Paulo teve aí nos últimos anos.
Mas na vida como ela é, se cai amanhã, tá todo mundo com o porrete na mão, a espreita ali na esquina. Depende. É assim. Eu acho que a gente tem que analisar, de novo, o contexto. Cair como, para quem, com quais condições, com quais jogadores, com qual suporte, com qual, né? A tendência é que, a partir de agora, se não tiver nenhuma outra tragédia de contusão, é que o São Paulo tenha time melhor. Tipo assim, é como se o pior já estivesse passando, vamos dizer assim. A gente, em relação, que em relação ao São Paulo sempre tem aquela coisa, o pior está passando. O Caleri rompe o cruzado, fica 8 meses fora. O pior está passando, fulano, o pior está passando. Né? Não é, mas sim, parece, até porque nesse período... No São Paulo o pior está por vir, Arnaldo. Pois é. Em termos de contusão, o pior está por vir, porque o cobertor é curto, é um cachecol, né? Agora, também, eu acho o seguinte, as pessoas são livres, né, cara? Se os caras querem pegar o Zubeldia no porrete se o São Paulo for eliminado de uma oitava de final, o que vai se fazer? Não há esse controle, né? Ele não pode... A gente não está nesse contexto. Agora, o que a gente precisa é analisar o para trás-mente, o período que estamos vivendo e o para frente-mente. Essa análise, o trabalho do Zubeldia é muito bom, Então tá aí, galera, realmente foi uma vitória excelente do São Paulo, excelente, e o São Paulo tá praticamente classificado, vai jogar as duas em casa agora, um empatezinho, eu acho, se o Talleres ganhar hoje, o São Paulo já tá classificado, e agora o São Paulo precisa ganhar os 2 jogos na Libertadores para ser um dos primeiros da classificação geral, para jogar a próxima fase, o segundo jogo no Morumbi. Então, excelente vitória, resultado gigantesco lá. E agora é foco total no Brasileirão contra o Palmeiras. O Paulo precisa ganhar no Campeonato Brasileiro. Tá ali no meio da tabela ali, precisa vencer no Brasileiro. Então, acho que é isso. Fiquei muito feliz com a vitória ontem. Acredito que vocês também. E é isso, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre o jogo de ontem, né? E todos que querem se favor do esporte aqui, link na descrição. Lembrando, Oscar, Arboleda, Pablo Maia já podem jogar o próximo jogo já. Não, o Oscar eu acho que não, mas o Arboleda e o Pablo Maia já voltam no próximo jogo, né? Cara, eu não sei o Oscar, mas eu acho que o Oscar também, no mínimo, vai ser... Não sei, eu não sei se vai ser relacionado com o Palmeiras, que é no sintético, né? Então também tem isso também. Mas comenta aí a opinião de vocês, mas não esquece de se inscrever e deixar o like não, galera. Valeu? É nóis, e o São Paulo em Libertadores, a gente cresce, a gente sabe disso.